E eu já vou iniciar esse bate-papo chamando o meu querido convidado de hoje, o Dr. Fernando de Freitas, que é psicoterapeuta corporal e coach sistêmico empresarial. E eu agradeço demais por você estar conosco nessa manhã. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Bom dia. Bom dia, Paty. Como é que você está? Bom dia para você, bom dia para a equipe, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Doutor, como que é estabelecer uma relação entre irmãos? Porque ela navega por diversos olhares, nem sempre harmoniosos, né? Eu vou dizer que acredito que a maioria das vezes não é harmonioso. Nós gostaríamos muito que os irmãos fossem uma grande experiência de amor, de carinho, de atenção, de compartilhar a vida e assim por diante. Mas se você pegar até a história da Bíblia, já temos os irmãos famosos, né? Caim e Abel, onde um mata o É. outro, né? Então, o que acontece é que a relação de irmandade ela é secundária. A relação primária ocorre com o significado que os pais dão para os filhos. Então, por exemplo, vou nascer, aí meu pai e minha mãe dão um significado para mim. Se, por exemplo, falar assim, Fernando, você é tudo na nossa vida. Fernando, você é isso, você é aquilo. O que está acontecendo? Está me dando uma função, está me dando o que é que eu vou me tornar, o que eu represento para o meu pai e minha mãe. Se me colocarem em uma dinâmica saudável, eu sou apenas filho. Não, eu sou a vida, eu sou a felicidade, eu sou a alegria, eu sou a desgraça, eu sou a tristeza, você não devia ter nascido. Dependendo da carga, da função que eu sou colocado, a hora que chega um irmão, a questão é quem é esse irmão agora? Esse irmão vai dividir o que eu ganho? Então era tudo meu, eu tenho que dividir com outro. Esse irmão é mais, é menos do que eu. Esse irmão vai ter um fator de comparação. Então, por exemplo, a minha mãe fala: você, Fernando, é inteligente, o seu irmão não. Bom, então começa uma polarização. Ah, Fernando, o seu irmão se comporta e você não se comporta. Veja, quando começa esse jogo de comparação e quem cria essa dinâmica é o sistema que está ao redor dos irmãos. Então, dependendo da situação, se o sistema, a família, pai e mãe tiverem uma dinâmica mais saudável e equilibrada, os filhos ocupam a função adequada. E aí, irmão é um ganho. Irmão é algo para compartilhar. Agora, irmão é algo que veio tirar de mim o afeto da minha mãe. Isso vai depender muito de como esse pai e essa mãe se colocam diante dos filhos. Então, a relação de irmandade é secundária às dinâmicas que receberam dos pais. Se a dinâmica for saudável, a relação entre irmãos ajuda demais a você compreender o mundo, aprender a dividir, a função de cada um, onde são limites. Isso é dinâmica natural, isso vai te ajudar demais para ir para o mundo. Se fica quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é ruim, quem faz tudo certo, quem faz tudo errado, aí essa dinâmica vai ser um caos. Bom, doutor, você já estabeleceu muito o papel dos pais nisso, o quão ele é importante e fundamental para essa Sim, relação. Então, é. esse pai, ele consegue fazer isso consciente ou não? Né? Será que tem um momento que eles pensam e falam assim, poxa vida, estou estabelecendo aqui uma relação que vai gerar conflitos entre os meus filhos? É algo que também esse pai faz inconsciente, depois pode ser que lá na frente ele perceba? Como é que também isso se estabelece dentro desse comportamento dos pais? Para se evitar essas competições e tudo isso que possa surgir aí nessa relação? Essa história do consciente é interessante, porque fica assim, o que você faz na vida é consciente? É consciente para você, a questão é que nível É, de consciência você tem. Por exemplo, exato. onde você aprendeu a ser pai e mãe? Você aprendeu a ser pai e mãe com seu pai e com a sua mãe. Quem fez a função de pai e mãe para você. E os nossos pais aprenderam com quem? Com os pais deles. Então, quando tem algo que é assim, às vezes as pessoas ficam esperando ser tudo perfeito, tudo lindo e maravilhoso, a pessoa vai saber o que tem que fazer tudo certinho. Você aprendeu a falar português, você aprendeu a ler e escrever aonde? Na escola. Você tem que aprender muitas coisas. Então tem aquilo que os pais têm consciência. Consciência significa aquilo que eu consigo enxergar. A maioria, para dizer assim, praticamente 100% das famílias e das pessoas
tem um nível de consciência limitado. E conforme você vai aprendendo, por exemplo, nesse programa aqui, se as pessoas entram em contato com essas informações, isso faz sentido, começa a ampliar o nível de consciência. Opa, aqui eu preciso tomar algumas atitudes e fazer algo diferente para promover uma saúde familiar melhor. O que aconteceu? Ampliei a minha consciência. Agora, a grande maioria dos pais, dos filhos que vão se tornar pais, a grande maioria executa e repete aquilo que aprendeu. E acha que aquilo é o natural, é o normal. Então as pessoas ficam repetindo. Muitas pessoas passam por muitos sofrimentos e não conseguem ter a consciência de que estão fazendo dinâmicas inadequadas de vida. Aquilo não é... Amor é isso. Não, isso não é amor. Ser pai e mãe é isso. Não, isso não é ser pai e mãe. Pai e mãe é uma função. Para que serve pai e mãe? O maior objetivo da vida dos pais: tornarem-se desnecessários, para que os filhos sejam adultos e caminhem sozinhos para a vida, com os pais dentro, não perto. Então está cheio de dinâmica. Não, o filho existe para preencher o meu vazio e o filho existe para cuidar de mim durante toda a minha vida. Isso não é filho, isso é outra coisa. É filho preenchendo o vazio. Então, as dinâmicas de amor são tão confusas que a grande maioria das pessoas falam de amor, mas não sabem direito o que é. Falam sobre ser pai e mãe, mas também não sabem direito o que acontece aqui. Então nós vamos ver o quê? Um monte de problemas de pais matando filhos, filhos matando pais e avós e assim por diante. É só olhar, se matando, criando confusões. De onde vem tudo isso? Da dinâmica, da falta de consciência do que realmente deveria ser os relacionamentos saudáveis. Mas as pessoas não descobrem tão fácil assim, não. Geralmente só descobre quando dá muita coisa errada, aí vão buscar. Aí descobre e fala, nossa, era assim? Era. Nunca soube. Essa é a realidade. Infelizmente, nós não acordamos a nossa consciência, porque naturalmente isso acontece. As pessoas acordam quando dá algo errado, aí vai buscar ajuda e de repente descobre e fala, meu Deus, então isso que eu fiz não é saudável. Não, Não não é é. saudável. E doutor, só porque Não. irmão tem que estar bem? Só porque irmão a De gente jeito tem que nenhum. contar com o irmão? Então, porque eu vejo muito assim, só porque irmão tem muita intimidade? Né? Não é, né, doutor? Não, não. Isso é tudo fantasia, existem mitos. Aí fica o mito que irmão é a coisa mais linda do mundo. Gente, ter irmão é maravilhoso, se as funções estiverem em ordem. A questão é, se as funções estão em ordem, ok. Agora, se as funções estão em desordem, aí vira um caos. Então, por exemplo, eu vou contar com meu irmão para sempre. Então, eu não vou ganhar dinheiro, eu não trabalho, eu sou um passageiro no planeta Terra, não sou tripulante, né? Eu sou só um passageiro, espero que alguém cuide de mim. Quem? Meu irmão. Meu irmão vai pagar minhas contas, meu irmão vai me carregar no colo, meu irmão vai resolver meus problemas, porque você é meu irmão. Gente, essa relação está completamente equivocada. Por exemplo, o que é ser irmão? Ah, irmão é para cuidar do outro. Não. O meu irmão é adulto, eu também sou adulto. Ele cuida da vida dele, eu cuido da minha. Eu respeito o caminho que ele tem na vida. Não, eu vou me invadir a vida dele para dizer o que está certo e está errado. Dependendo da dinâmica, são relações entre dois seres adultos que, se os dois se respeitam e se tiveram boas dinâmicas entre eles na família de origem, essa relação é linda e maravilhosa. Mas frequentemente, eu vou dizer até você, Paty, muitas vezes, você e todo mundo está ouvindo, eu tenho mais intimidade com amigos do que com irmão, porque irmão é uma coisa, amigo é outra coisa. São duas funções completamente diferentes. Eu, sinceramente, eu tenho mais intimidade, por exemplo, com amigos meus do que chegar e falar com o irmão. Com o irmão, às vezes, eu penso algumas coisas antes de falar. Porque, de repente, aquilo pode ter um problema dentro da família se eu falar uma coisa. É Então, eu verdade. tenho que ficar mais pisando em ovos. Infelizmente, não seria para isso, mas é diferente. Amigo, eu tenho mais liberdade, às vezes. Doutor, irmãos com idades mais próximas ou mesmo com idades mais distantes, a relação costuma ser mais desafiadora ou mais, muitas vezes, parecida e íntima? Isso pode gerar também muitos conflitos diante dessas lacunas, né? Se é muito próximo, porque também é muito próximo, mas também tem
aí o tempo de vida muito parecido, mas também as comparações parecem que são maiores. Se é muito distante, parece que começa a ter uma relação meio maternal ou paternal, né? Porque ajuda, né, com algumas tarefas do dia a dia, então meio que começa a tomar conta, e aí esse tomar conta parece que também acaba não tendo tanto limite, começa a se envolver na vida, a palpitar, enfim, ou começa a ter mais vínculo com aquele, preterir os outros irmãos, enfim, tem tanto a se falar sobre isso, mas isso costuma ser pontos aí a serem olhados quando a gente olha para essas relações de irmãos? Sim, quando você vai olhar, mas de novo aquela história. Ah, eu posso ter um irmão que tem 10 anos de diferença de mim, e ter um irmão que tem 2 anos de diferença. De novo, a dinâmica que vai existir entre os irmãos depende de que função eu exerço para o meu pai e para a minha mãe, que função eu exerço dentro da minha família. A hora que chega um outro, chegou o meu irmão, de novo, como é que esses pais vão lidar com a entrada desse irmão? Quando você fala de limites, quem é que põe limites? As crianças ou os adultos? Quem é que põe ordem na casa? As crianças ou os adultos? Quando existe o nascimento de filhos perto, separado, mais distante, é claro que isso aqui é muito diferente. Imagina eu com 20 anos, agora tenho meu irmão de 1 ano de idade. Praticamente eu já saí de casa. Nem vou conviver com ele. Se eu tenho 14 anos e nasce um irmão, ok. Mas, de novo, vai depender muito de como o sistema ao meu redor acolheu esses 2 elementos e que função colocou aqui. Se as funções estiverem em ordem, vai ser uma delícia, um ganho ter um irmão. Então, o irmão chegando, ele não divide, ele não é um peso, ele não veio roubar nada. Ele tem o lugar dele, eu tenho o meu. Então, tem um segredo que, assim, as funções precisam estar em ordem. Aquele irmão fica, se nascer meu irmão, ele vai roubar a minha mãe de mim. Exato. A questão é que minha mãe nunca foi minha. Agora, se a mãe fala, eu existo para você, você é tudo na minha vida, aí nasce um irmão, fala, ele roubou a mãe de mim. Agora, quem é que pôs esse contexto? Então, quando você vê idades, você vai ver, sim, é claro que é diferente. Por exemplo, eu falei, eu tenho um irmão que tem 10 anos de diferença. Eu fiquei ali várias vezes ajudando a cuidar dele. É natural, porque a minha família precisava, meu pai e minha mãe trabalhavam, eu também podia fazer isso. Mas se isso está claro, que é o benefício da família, é como nós funcionamos, agora, ele pode chegar e ficar assim, ó, você teve mãe para você e eu não tive. Se ele começa a entrar nessa dinâmica, e de repente pode ter acontecido, de repente fica assim, ó, você teve tudo, eu não tive nada. Você... E aí começa, aí vai cobrar de mim uma coisa que não fui eu que inventei. Eu não pedi para nascer primeiro, eu não pedi para aquela família ser desse jeito. Mas dependendo da interpretação e da dinâmica, se eu empurro, por exemplo, um filho para que o irmão ou a irmã fique cuidando dele, o que está acontecendo? Esse aqui ele quer a mãe e o pai, mas antes de ter a mãe e o pai tem um irmão. Então isso vai dar problemas, porque ele queria pai e mãe. E esse irmão entrou no meio do caminho da relação de pai e mãe. Então, ora eu vou cobrar do meu irmão que seja minha mãe ou meu pai, ora eu vou brigar com meu irmão porque você não é meu pai nem minha mãe, eu queria minha mãe e você não deixou. Quando começam essas dinâmicas, aí a bomba acontece. Você quer ver onde você vê muita confusão assim? Quando tem os pais morrem, aí começa a tal da herança. A briga que tem na justiça, o que é meu, o que não é, o que devia ser meu, o que faltou, eu devia ganhar mais, você ganhou mais, então... Ali você vê muitas dinâmicas que ficaram aprisionadas e por isso aquelas dinâmicas de divisão de bens, aquilo demora anos e anos e anos e não entra em paz. É verdade. Porque eles não estão em ordem na relação. Aí você vê as consequências. E a gente tem muita história assim, né, doutor? Doutor, nós temos alguns depoimentos de irmãos e a gente quer colocar eles agora aqui nessa roda para depois aproveitar também para o seu comentário, tá bom? O primeiro depoimento é da Andréa Berzotti, ela é jornalista e ela tem 2 irmãos e ela vai falar deles e também dos irmãos de alma. Oi, Pati, bom dia. Que delícia estar aqui no teu programa hoje para falar de um tema tão importante na minha vida que é a relação dos irmãos. Eu tenho 2 irmãos, um irmão, o Fernando e a Adriana. Sou filha caçula, temporona e assim, o que eu falo hoje é que eu sou uma pessoa extremamente abençoada de ter
os irmãos que eu tenho e a família que eu tenho. Então, a gente tem uma relação assim muito, muito bacana de companheirismo, de amizade, de respeito, de preocupação e, acima de tudo, de amor. Ela trouxe muito uma relação harmoniosa, ela de fato tem mesmo, com os irmãos. Isso também é muito possível quando ele é muito estabelecido, né, doutor? Cada um no seu papel mesmo, né? Sabe que isso aí, por exemplo, quando ela está falando de tudo isso, eu olho para os pais e falo, tiveram bons pais. Isso é reflexo de terem bons pais. Por exemplo, se ela e os irmãos nascessem numa outra família, na mesma ordem, seria a mesma relação? Provavelmente não. Mas quando ela fala disso, para mim, quando eu olho para isso, eu faço uma reverência aos pais, porque puderam passar para eles modelos mais saudáveis de amor. Porque irmão é amor de igual. Até interessante, tem um autor que ele fala assim, e é verdade, que irmão é a pessoa da família com quem você deve conviver muito mais na vida, porque meus pais vão morrer antes de mim, se tudo der certo. Eu vou morrer antes dos meus filhos. Agora, irmão, nós vamos crescendo e vamos seguindo, é a relação que nós teremos por mais tempo. Então, esta relação que ela falou, eu olho para os pais e falo assim, excelente trabalho. Porque ela tem a capacidade de amar, capacidade de se relacionar e teve uma boa experiência amorosa entre iguais irmãos. E vai ter uma ordem, tem o mais velho, mas tudo... E é importante essa ordem, tem o mais velho, tem a do meio e tem ela. E se isso estiver em ordem, ok, todos têm o seu lugar, todo mundo teve o amor do pai e da mãe, ninguém precisava ficar puxando porque faltou. Então tiveram um amor adequado e todos tiveram e puderam se relacionar. Não tem quem ganhou mais ou menos. Tem nessa dinâmica funções em ordem. Então, parabéns aos pais. Fato. Ela falou muito dos irmãos de coração. Afinidade não é só uma questão de sangue mesmo, né, doutora? A gente meio que sabe disso e prova o tempo inteiro, né? Porque quando você cria amigos, primeiro você tem que aprender a amar. Você tem que aprender a amar e ser amado. Então, dar e receber amor. Se você tem um bom modelo familiar, é interessante, se é possível você amar uma pessoa diferente. Veja, diferente da minha mãe, diferente da minha mãe e do meu pai. E aí eu posso ver também amar diferentes da família. Então, veja, primeiro grande amor é a mãe, depois vem o pai, a família como um todo, depois eu poder amar pessoas de fora da família. Essa é uma evolução natural e saudável. Se a família, se os pais autorizam isso, o coração dela está aberto para amar pessoas diferentes e não precisa. Se eu amar aquela pessoa, o diferente, eu perco o amor do igual. Não, eu posso amar a minha família e posso amar pessoas de fora da família. Isso é um exercício saudável de amor. Aliás, a partir disso é que eu caso, a partir disso que eu vou ter amigos, a partir disso que eu amo o mundo aqui fora. Primeira experiência do mundo de amar dentro da família, depois amar o mundo lá fora. E ela teve uma boa experiência. Tanto é que o coração dela está aberto para fazer amizades. Exato, exato. E ela tem esse modelo com os amigos, né? Também, assim, esse modelo muito de amor, de união. Agora, doutor, nós vamos acompanhar o depoimento da Dulce Toyota. Ela é supervisora administrativa e ela é irmã da Patrícia Toyota, que é cabeleireira. E elas vão falar da relação com maturidade que ficou ainda mais sólida. Eu sou a Dulce. Eu sou a Patrícia. As duas Toyotas. Isto! Nós somos irmãs. Eu nasci primeiro. Muito mais velha, 5 anos antes. Só um pouquinho. E ela veio pra estragar o meu reinado, né? Porque até então eu era filhinha da mamãe. De repente chegou ela pra pegar o meu lugar, quebrar todos os meus brinquedos. Isso, a caçulinha da família. Muito difícil. E assim a gente seguiu durante um bom tempo, porque a gente brigava bastante, né? Nossa, muito, muito. Já cheguei quase a esmurrar a cabeça dela uma vez. Tem até cicatrizes, Não tá? precisa mostrar isso, gente. Essa parte você não precisa mostrar. Vai passar na televisão, né, Patrícia? Mas assim, de modo geral, era bom. Porque ela, quando saía, tinha que
levar você. Sim. Só podia sair de casa se levasse a irmã. Sim. E os namorados, pra me ver bem longe correndo, me pagavam um sorvete e pipoca. Eu adorava ir junto. Nossa, ela era muito chata, gente. Muito chata, muito. Agora, doutora, é muito interessante a linguagem delas, mesmo duas mulheres adultas, que quando estão juntas parecem que estão, assim, navegando pela infância, adolescência, juventude, Isso. né? É muito legal ver isso, que eu acho que é uma liberdade mesmo de ser quem você é, né? E falando assim, o comportamento muda, né? É interessante isso, até a expressão corporal, né? E é lindo, é gostoso. Eu adorei as duas. E elas deram um exemplo bem interessante. Primeiro, o que é saudável na relação entre dois seres? Existirem conflitos também. Por quê? Cada um é diferente um do outro. Então é natural ter conflitos. Então, às vezes, por exemplo, tem pais que ficam assim, não, os filhos não podem brigar. Gente, vai brigar, vai ter conflito. Vai ter que aprender a lidar com território, com limite. E quando a gente está com irmãos, é onde nós aprendemos muito essa dinâmica. Por exemplo, quando foi falado assim, a minha filha é filha única, ela vai sentir falta de irmão. Sim, porque com o irmão, por exemplo, esse é o meu brinquedo, aquele é o seu, eu compartilho esse brinquedo, eu não compartilho. Essas dinâmicas você vai aprendendo muito dentro da irmandade. Depois você vai aprender lá fora com os amigos. E os pais vão ajudando e organizando essas relações. Faz falta não ter irmão. Faz falta. Agora, mito. Tem que ser tudo lindo e maravilhoso. Não. Tem conflitos? Sim, é natural. Vai aprender gradativamente como lidar com essa relação. Hoje as duas, como adultas, elas conseguem ver essas dinâmicas e não fazem dramas, porque se fossem outras duas, você está vendo porque aconteceu isso, a culpa é dela, a culpa é não sei do quê. O que elas fizeram? Elas têm uma sabedoria adulta de aprender com os conflitos, aprender o que fazer e valorizar as dinâmicas positivas. Senão elas podiam estar aqui as duas conversando sobre a mesma coisa. Exato. E uma gritando e brigando com a outra, dizendo que é a culpa. O que elas fizeram? Isso é uma sabedoria natural do ser humano. Eu aprendo, faço algo melhor e estabeleço uma relação mais saudável. Isso é com marido e mulher também, isso é com amigos. Não existe um relacionamento que é só coisa linda e maravilhosa. Isso é fantasia. Isso é uma grande fantasia. É em cima desses conflitos e dessas dinâmicas, se você tiver sabedoria, que você constrói uma relação mais forte. E é o que acontece com elas. E hoje elas podem dar risada de tudo isso. Então isso aqui ficou como aprendizado, não como trauma. E, doutor, geralmente nas relações mais maduras, isso estabelece principalmente quando pinta os filhos, os descendentes. Então, assim, eu vivi, de repente, de conflito. Aí formei minha família aqui, você formou de lá, e aí tem as crianças, e aí tem uma outra dinâmica. De repente, a roupa suja se lava muito nesse momento da vida? É que você tem algumas possibilidades de colocar a família em ordem. As possibilidades de colocar a sua família, não, a sua vida em ordem, colocar assim. Primeiro, o casamento, porque é uma nova experiência de amor de uma pessoa diferente. Então, você vai reviver as dinâmicas amorosas da sua vida lá do passado numa relação adulta. Se você souber fazer isso, o casamento te proporciona a você ter uma visão mais adulta das relações humanas. Então, o casamento é uma grande oportunidade, uma escola de evolução. A segunda dinâmica que ajuda é quando você tem filhos, quando você se torna pai e mãe. Quer dizer, eu como filho falo do meu pai e da minha mãe, pai e mãe, pai e mãe. Quando eu tenho filho, pai e mãe, sou eu. Então, quando eu passo por essa experiência, é interessante que agora eu não estou só de fora avaliando e julgando, eu agora sou pai e mãe. E o que é ser pai e mãe? Aliás, muitas vezes nós damos mais valor para pai e mãe quando a gente se torna. Porque aí fica assim, a gente cobra muito como filho que fez, que não fez, que fez isso. Tá bom, agora vira pai e mãe. Quando você passa pela experiência, você olha para o seu pai e sua mãe e fala assim, meu Deus, como é que eles conseguiram? E aí eu valorizo, porque eu me tornei. Então eu passo pela experiência, eu não fico só como crítico daquilo que eu não sou e não fiz. Então, isso é uma dinâmica de amadurecimento muito grande. E as duas mostraram que conforme elas foram ficando adultas, elas estabeleceram uma relação adulta e mais saudável.
com a experiência que aconteceu aqui, elas conseguiram estabelecer essa relação. Então, é o que fazer com a experiência, não é passar pelo conflito. Ah, tivemos conflitos, sim, e o que nós fizemos com os conflitos. Isso é para irmão, isso é para marido e mulher, isso é relação de pais e filhos também, entre amigos também. É como se lida com os conflitos, mas não existe uma relação 100% amorosa, linda, harmoniosa. Isso não existe, isso é fantasia. Relacionamento humano são dois seres diferentes que estão aqui interagindo. Cada um tem um jeito de pensar, sentir e agir. E como é que nós podemos harmonizar dois diferentes? Perfeito. Doutor, tem um outro depoimento da Gabriela Toches, querida, ela que é jornalista, e o Gabriel Toches, estudante. Eles são bem diferentes, mas se amam, né? E a gente já pode ver, né? Gabriela e Gabriel. Vamos conferir. Oi, Paty, tudo bem? Eu sou a Gabriela, irmã do Gabriel. Eu sou Gabriel, irmão da Gabriela. Já é bem sugestivo nos nossos homens, Sem né? criatividade também, diga-se de passagem. Culpa da nossa mãe. Mas, como pessoas, nós somos totalmente diferentes. A gente não tem nada igual. Sim, o oposto. Ainda bem, né? Doutor, muito interessante o depoimento dos dois, porque é onde me dá gancho para falar sobre a relação entre gêneros diferentes. Isso muda também? O masculino com o feminino, o masculino com o masculino, o feminino com o feminino. Existem coisas que são típicas mais, né, da mulher. Se complementam mais quando é o oposto ou não tem nada disso? De novo, a dinâmica é o seguinte, tudo isso é secundário. Quando você avalia uma relação, você tem que ver de onde veio. Então, por exemplo, tem até estudos sobre isso. A mãe gosta mais, entre aspas, aproxima e fica mais perto do filho ou da filha? Todo mundo sabe a resposta, já foi feito até estudo provando que acontece exatamente isso. Aí tem dinâmica, é interessante, faz isso. Geralmente as mães, isso é estudo, não é assim, eu acho, não, já fizeram um monte de estudo mostrando isso. As mães têm uma dinâmica de atração maior para os filhos e tem um distanciamento para as filhas. E aí vem o significado, por exemplo, o que eu olho no meu filho? Se eu olho para o meu filho e vejo o quê? O que é cuidar de filho? Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não recebi. Então eu não estou olhando meu filho, eu estou olhando para mim mesmo. Se eu tive uma experiência negativa com irmãos lá atrás, então quando tenho dois filhos, muitas vezes de forma inconsciente, eu identifico um filho como sendo eu, o outro filho sendo o meu irmão. E aí eu pego aquela dinâmica doentia do passado e trago para cá. Então isso dá problemas. Outra, e fica assim, por que eu quero um filho homem ou por que eu quero uma filha mulher? Aí vem um monte de coisa. É interessante que filhos não são nem nossos, filhos são do mundo. Os filhos não deveriam existir para os pais. Engraçado, os pais existem para os filhos vão para a vida. Aprenderam com os pais, tornam-se pais. Têm filhos, ensinam filhos para se tornarem pais. Isso seria uma sequência natural. Então, de novo, cada significado que os pais colocam em relação aos filhos, então assim, eu vou cobrar do meu filho algo que sempre foi cobrado de mim. Então vai dar problema. Eu vou dar para o meu filho o que eu não recebi dos meus pais. Isso também vai dar problema, porque eu não estou vendo o filho. No fundo, eu estou vendo a minha história de vida. Exato. Eu projeto no meu filho que eu mostrou. E se eu tive um problema, agora quando você fala de gênero, é a mesma coisa. Quem é que faz essa raio de divisão de gênero? São dois seres diferentes. Por exemplo, os dois, tem um homem e uma mulher, mas poderia ter, como foi antes, duas mulheres. Também tiveram conflitos, também tiveram dinâmicas que aconteceram entre elas. Então fica assim, é porque é homem e mulher? Vai depender do significado que os pais colocam para essa dinâmica. Então, se fica assim, o filho é o namoradinho da mamãe, a filha é a namoradinha do papai, já virou uma confusão essa história. Primeiro, namoradinho de papai e mamãe, isso não faz sentido, porque pai e mãe deviam ser namorados entre eles. Os filhos não devem entrar nesse lugar. Então, é assim, quando os filhos ficam só como filhos,
eles estão em paz. Quando os filhos entram nos projetos dos pais, quando os filhos entram no meio da relação dos pais, eles perdem a função. Eles entraram em dinâmicas equivocadas. Então, por exemplo, detalhes sutis, né? Gabriel e Gabriela. Realmente está faltando, tem uma dinâmica aqui, esse negócio de nome, que falta individualidade. Isso vai dar um peso na história. Tem alguma coisa, até o Gabriel falou, olha a originalidade, é verdade. Por exemplo, eu posso colocar o nome do meu filho como o nome do meu pai. Bom, meu filho, sinceramente, deveria ter identidade. Se eu chamo meu filho pelo nome do meu pai, quando eu estou conversando com o meu filho, eu estou conversando com quem? Meu pai. Estou conversando com quem? E se eu tive conflitos com o pai? Traz tudo, Se né? bobear, eu vou transformar esses conflitos aqui. Então, eu tenho que tomar um cuidado, até nome também. Devia ter uma individualidade. Esse ser é diferente dos outros. Eu aceito você como diferente. Se eu ponho um nome projetando algo em você, eu já estou projetando algo em filho. Estou esperando que ele se comporte desse jeito. Então, essa dinâmica de gêneros vai variar muito. Por exemplo, qual é a primeira relação de gêneros de modelo dos filhos? O pai e a mãe. Se naquele modelo de gêneros, o masculino, o homem e a mulher, tem uma relação harmoniosa, não é perfeita, linda, que não tem conflitos. Gente, é relação humana. A relação humana tem conflitos, é natural. A questão não é ter, é o que fazer com eles. Então, se esse modelo masculino e feminino for saudável de pai e mãe, aqui, filho, tanto faz ser masculino ou feminino, tem uma dinâmica saudável e caminha para uma relação saudável. Se a relação aqui foi um caos, o gênero depois dos filhos vai dar problema, porque a relação de gêneros começa quem está certo, quem está errado, quem é forte, quem é fraco, quem é bom, quem é ruim, quem no seu e começou um jogo de comparação e não um jogo de união dos diferentes. Começou a comparação e o conflito dos diferentes. Isso aqui é o modelo dos pais. Se isso teve adequado, ser homem ou mulher como filhos não tem problema algum. Por quê? Porque os iguais se amam e formam um todo. Se a origem dos filhos veio de uma confusão entre homem e mulher, os gêneros aqui terão problemas, porque não tem modelo de união entre os dois, de amor e de união. Tem um modelo de quebra, de destruição, que um agride, outro apanha, um faz isso, outro faz aquilo. Isso não tem a ver com homem e mulher, tem a ver com o lado doentio dos pais, mas não com gênero. Só que isso se mistura e confunde muito. Então vai depender, de novo, é sempre uma relação secundária à harmonia dos primeiros modelos de dois adultos diferentes, pai e mãe. Se isso aqui teve algo em ordem, os filhos entram só como filhos. Se filho veio para preencher meu vazio, filho veio para ser meu namoradinho ou namoradinha, filho veio para cuidar de mim, filho veio... Isso vai dar um problema. Isso vai dar um problema, porque perdeu a função de filho. E aí tem uma outra função que é irmão. Então, o irmão cuida do outro. Eu vou empurrar você para cuidar dele, que eu passo a função mãe e pai. Você cuida do seu irmão, não eu. Isso também vai dar problema. Então, essas dinâmicas são secundárias. Se você quiser avaliar a dinâmica aqui, você tem que ver as raízes. No extintor de incêndio fala assim, você pega o jato, você não joga na chama, você joga na base do fogo. Se você ficar olhando só a chama, você vê o quê? Só a consequência, mas você não vê a causa. Então, todas essas dinâmicas de relacionamento entre irmãos, você quer ver relacionamento natural, sólido, organizado? Olha para os pais, são as raízes. Se você vê raízes boas, essas relações são saudáveis. Se não tem raízes boas, aqui vai dar problema. Perfeito. E muitas vezes as pessoas ficam olhando só para a chama, mas não entendeu a base, você não viu na raiz. Olha para a raiz e você vai entender. E sempre é tempo de se restabelecer novas conexões, né? Seja em qual fase nós estamos na vida, né, doutor? Muitas vezes não é porque a gente não teve uma base saudável que a gente tem que repetir modelo. Muito pelo contrário, é hora da gente quebrar isso tudo, né? Abençoar o modelo, mas quebrar e fazer diferente. Doutor, eu quero agradecer muito, como sempre, sua participação aqui, ela é muito singular. Gratidão pela colaboração e pela entrevista, viu? Obrigado a você, Paty, obrigado a todo mundo que assistiu, e eu espero que isso que eu falei ajude as pessoas a abrirem mais a consciência
Quer ter uma relação dos filhos mais saudáveis? Faça uma relação mais saudável entre pai, mãe, marido e mulher, porque são os grandes modelos que vão dar para os filhos, senão os filhos aprendem coisas equivocadas e levam para frente. Então, vamos aprender a nos amar, vamos aprender a nos relacionar de uma forma mais saudável. Exato. O primeiro grande modelo de tudo isso é pai e mãe. E mãe, São os dois adultos modelo, professores de amor da família. Que são os adultos da relação também, né, doutor? Isso é muito importante, né? Sim. Muito grata, doutor. Um beijo no coração, beijo na família e até breve. Boa. Gratidão, lindo dia. Esse é o doutor Fernando. Sempre a gente fica muito feliz com a presença dele por aqui.